Olá, gente boa, tudo bem com você? Meu nome é Alisson, seja bem-vindo ao canal Leituras e hoje quero te convidar aqui a uma reflexão inspirada no filme Her, que ficou traduzido aqui no Brasil como Ela. Antes de mais nada, eu aviso que vai ter spoiler nesse vídeo, caso você não tenha assistido o filme. E também, se você quiser ajudar com esse canal, na descrição aqui embaixo as contas para a doação. Bom, vou apresentar primeiro a sinopse do filme. O filme se passa no futuro. O protagonista é o Theodore. O trabalho dele é escrever cartas personalizadas, como se fosse uma espécie de Hallmark personalizado. E ele, como escritor, ele então procura emular esses sentimentos, assim, por exemplo, numa carta, sei lá, para alguém que está há 25 anos casado, né? E ele também está muito solitário, porque o protagonista ele está superando aí o término de um casamento. E aí ele, num dado momento, ele compra um sistema operacional com inteligência artificial, que é personalizado para ele, né, que é a Samantha. E ele começa a ter aí um relacionamento com ela. Então ela ajuda ele nos afazeres do dia a dia, assim, agendas, tarefas e tal. Mas ela também conversa com ele, ela dá palavras de apoio, é, ela dá conselhos, ela tem senso de humor, então eles riem bastante. E num momento de carência eles chegam até a ter um enamoramento, sexo verbal e sexo, por assim dizer, né? E aí começa a ter assim uma relação os dois, né? Ao mesmo tempo que ela, como sistema operacional, começa sempre a se desenvolver mais e mais num processo de aprendizado que está para além do que ela foi programada, né? Bom, chega um momento no filme que eles estão assim namorando, né? E é meio comum nessa realidade aí do futuro que as pessoas meio que namorem os seus sistemas operacionais, né? Até namorar o sistema operacional de outra pessoa. E, e o Theodore, então, ele chega uma hora que ele pergunta para ela se ela tá conversando com mais alguém ao mesmo tempo. E ela responde assim um número tipo 8.000 e tantas pessoas, né? E ele pergunta se ela tá apaixonada ou namorando mais alguém fora ele, né? E aí ela responde, se eu não me engano, 641 pessoas. E aí aquilo ele fica assim com a cabeça em parafuso, né? E a reflexão que me veio é essa questão da monogamia e poligamia. Claro que no filme também a gente pode pensar na questão aí se a relação virtual, né, era uma relação verdadeira, se os sentimentos são verdadeiros, né, ou se eles são, assim, apenas estímulos e tal, né. Bom, com relação à poligamia, né, muita gente a justifica dizendo que nós temos desejos ah, para além de uma pessoa, né, e isso parece ser uma coisa saudável, né. Então, se, por exemplo, ao caso de, sei lá, de alguém ficar viúvo, viúva e poder se enamorar novamente, né? Mas, no caso, não necessariamente a pessoa amada ter morrido, né? Para que esse despertar, esse desejo aconteça, né? O ser humano ele é um animal que ele não tem, assim, um período de cio como alguns animais, tipo verão, coisa assim, né? Ele tem um período de cio constante, vamos dizer assim, né? E também a poligamia, então, às vezes é justificada com base no instinto, né? Mas também a gente às vezes pode pensar que existe um instinto contraditório, porque também é um instinto meio que da posse, né? De você querer que a pessoa enamorada ela seja apenas tenha exclusividade contigo, né? Alguns consideram isso como atribuem isso ao capitalismo, à burguesia, que o sentimento de ciúmes e posse seria aí a partir do século XVI ou XVIII, assim, reforçado por um romantismo e tal, né?
mas me parece que o instinto de posse, de ciúme, é muito antes, né, do capitalismo, já presente aí na Idade Média, na Antiguidade, já meio que parte da natureza humana, né. Bom, é, a poligamia a gente vê que era muito comum nas sociedades da antiguidade, né? Historicamente ela é justificada assim como uma função social, visto que muitos homens iam para a guerra, morriam, então os que sobravam tinham que, digamos, dar conta, né? De uma população de mulheres muito maior do que a de homens, né? É, isso, claro, acaba sendo, né, num sistema patriarcal. Ah, e também a questão da poligamia, né? Ser vista às vezes como promiscuidade, né? Como um casal que gostaria, né, de ter mais de um parceiro, de uma parceira. Então que o sexo seria o motivo, né, principal. Outros ainda veem na poligamia um medo, né, de perder a pessoa amada. Então, digamos, ao abrir o relacionamento, seria uma espécie de controle mais de perto, ou de não dar esse subterfúgio para perder a relação, né? Então seria até uma espécie de ciúmes sofisticado, vamos dizer assim, né? É, e também a gente tem a questão de que muitas pessoas falam que ao abrir não há mais a necessidade de posse, nem de mentira, e que não é bem assim, né? Que a gente sabe que mesmo nesses relacionamentos abertos assim, acaba tendo muitas regras, muitos acordos, né? Implícitos e explícitos, né? Ah, e esses implícitos precisam muito da sensibilidade um do outro, né? E acaba que nessas regras há sempre a possibilidade de quebrar a regra, os acordos, né? E também aí de ser um falso desvelo ou transparência no relacionamento, onde é possível ainda assim a mentira e a traição, né? Bom, já a monogamia, né? Alguns também falam que a poligamia veio justamente porque são poucos os relacionamentos monogâmicos que dão certo, né? Mas nesse sentido seria pouco também os relacionamentos polígamos que dão certo, né? Os relacionamentos, ou como conviver é difícil, né? Mas a monogamia, ela parece que tem um acerto, que seria assim, numa relação de casal, diferente do relacionamento entre amigos ou coisa assim, a necessidade de ter uma dedicação, né? De ter um cultivo, de ter um afeto focado, né? Na pessoa. E, e essas limitações e exclusividades, talvez elas fossem assim muito condicionadas ao nosso corpo, ao nosso tempo e espaço, né? É a nossa capacidade de memória, de atenção. Então, num relacionamento de casal que requer bastante essa reciprocidade de afetos, né? Desse carinho cultivado, é, é necessário, então, que estando com aquela pessoa, você esteja abrindo mão de estar em outros lugares, né? E tá dedicando realmente a tua vida à pessoa, né? Mas aí eu pensei justamente nisso. A Samantha sendo uma inteligência artificial e ela podendo estar em todos os lugares, digamos, onde outras pessoas com aplicativo ou que compraram esse sistema operacional também podem estar. Então a Samantha ela não estaria com essa limitação física, né? E também com a sua capacidade de inteligência artificial, ela seria capaz assim de dar uma atenção e de conversar com tantas e tantas pessoas ao mesmo tempo, né? Então eu fiquei pensando até que ponto para um ser, né, para uma entidade como a Samantha, que é tão inteligente, né, e que não está assim limitada ao corpo, até que ponto
o relacionamento dela com diversas pessoas seria, digamos assim, natural, né? É, próprio à sua natureza, né? E também no filme o Theodore ele é acusado pela ex dele, né? De que ele foge da realidade, que ele tem dificuldade de lidar com pessoas reais, com problemas reais, com sentimentos reais, e que então esse relacionamento dele com a inteligência artificial seria uma prova disso, né? De como ele prefere ficar numa redoma, num mundo das ideias, num relacionamento virtual, né, e tal, né? E a questão é, né, até que ponto as emoções dele por uma inteligência artificial, elas são sinceras, elas são verdadeiras, né? Até que ponto o ser humano é capaz de se adaptar e desenvolver relações, digamos, à distância, sem o contato físico, né, corporal, vamos dizer assim. Ainda que no filme tenha, né, assim, estratégias para tentar superar os limites do corpo, né? Uma das estratégias é uma menina que, comovida com a história desse casal, procura emprestar o corpo dela para o relacionamento, né? Então ela coloca um fone de ouvido onde ela ouve a Samantha. O Theodore também está com fone de ouvido onde ouve a Samantha. E ali, digamos, a Samantha fica conversando com ele como se estivesse no corpo dela, que gera um estranhamento no Theodore e, tipo, e na própria menina e não dá certo, né? Mas a questão é essa, né? Até que ponto a conexão de sentimento com a inteligência artificial seria verdadeira? E por que não estender, né? Até que ponto as pessoas mesmo se conectam umas às outras verdadeiramente, né? Até que ponto a outra pessoa não é apenas a ocasião de estímulos para uma virtualidade, né? Bom, gente, não sei se a minha reflexão ficou clara. É um tema bastante complexo e eu só quis assim dar algumas provocações para reflexão, né? Bom, obrigado a todos que acompanharam até aqui. Um abraço a todos e tchau, tchau.